Olá, irmãos, como estão vocês? Espero que bem. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando virtualmente. Meus amados, nós vamos para a nossa meditação de hoje e ela será na carta aos Hebreus, no capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Então eu vou fazer a leitura que vocês acompanham. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida aqui mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco através dela, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos traga entendimento e que sejamos transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, ó Deus. Ó Pai, também peço por mim que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu possa falar, ó Deus, da Tua parte. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Muito bem. Nós temos trabalhado até aqui, irmãos, atitudes que nós devemos ter diante de momentos difíceis, de calamidade. Creio que os irmãos já devem ter notado isso. Se não notaram, estão notando agora. Então, nós temos trabalhado essa questão, né? Que atitude devemos ter diante de momentos difíceis, diante de calamidades, diante de crises. E nós já vimos, né, no domingo passado, nós falamos sobre nós orarmos pelas nossas autoridades, né, orarmos em favor do rei, como nos ensina Davi no Salmo 20. Depois nós aprendemos que nós devemos ter uma atitude de sabedoria diante das calamidades, quando elas nos surpreendem, conforme vimos em Eclesiastes, no capítulo 9. Hoje, pela manhã, nós vimos que diante de situações assim, nós temos que nos alegrar e louvar ao Senhor e confiar no Senhor. Nós meditamos no Salmo 21, onde nós aprendemos isso, né? De que nós devemos nos alegrar, né? Porque Deus é poderoso, nos alegrar porque Deus tem cuidado de nós, tem destruído os nossos inimigos, e isso é motivo de nós nos alegrarmos, ainda que estejamos em momentos de crise, de dificuldade. E agora à noite nós vamos aprender mais uma atitude. E que atitude é essa? É de que em momentos assim de dificuldade, nós temos que nos apegar ainda mais à palavra de Deus, às verdades ouvidas. É claro que nós, como cristãos, temos que sempre nos apegar à palavra de Deus, estar sempre atentos, mas em momentos de dificuldade, ainda mais. É a Deus que devemos recorrer, como nós vimos alguns dias atrás no Salmo 121, Deus é que é o nosso socorro, né? Então, devemos recorrer a Deus, né? Então, irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos nos apegar ainda mais a Deus em momentos de dificuldade, né? De ouvirmos a voz de Deus. É importante lembrar que quando essa carta foi escrita, ela foi escrita num contexto de perseguição, né? Os crentes estavam sendo perseguidos, né? Provavelmente durante a perseguição de Nero, né? Que os estudiosos
geralmente afirmam que essa carta foi escrita mais ou menos entre o ano 50 60 depois de Cristo, e que provavelmente os cristãos estavam sofrendo perseguição pelas mãos do imperador Nero, né? E Nero é aquele conhecido imperador que usava os cristãos, né, para iluminar as ruas de Roma, né? Ele queimava os cristãos em postes, né, e usava-os para iluminar as ruas de Roma, né? Em alguns momentos ele agiu assim, perseguindo a igreja. E o que estava acontecendo então? Essa igreja, que provavelmente era composta de maioria de judeus que se converteram ao cristianismo, né, muitos deles estavam voltando atrás. E por que isso? Porque a religião judaica era uma religião que possuía uma concessão do Estado, ou seja, Roma permitia que os judeus pudessem prestar culto, o que eles chamavam de religião lícita, né? Então, os judeus, eles tinham esse privilégio, né, com os romanos, e eles não necessitavam ter que adorar também ao imperador. Então, muitos judeus que se converteram para o cristianismo, e o cristianismo não era visto como uma religião lícita, justamente porque ela afrontava diretamente com a autoridade do imperador, porque o cristianismo afirma que só Cristo é rei, né? Mas nenhum outro rei existe, e somente a Cristo devemos nos curvar e servir. E isso batia de frente justamente com um princípio romano. Os romanos, eles tinham a ideia de pacificar o império. O império romano era muito grande, era muito extenso. Então, eles, quando conquistavam uma terra ou um local, era muito comum que eles não mexessem na religião nem nos costumes. Eles exigiam apenas que aqueles que estavam sob o seu domínio prestassem culto ao imperador. Isso era uma forma de eles manterem a paz romana, ou a pax romana, como era assim chamado. Então, era como dar unidade ao império. Controlar o império tão grandioso como foi o Império Romano é muito difícil. Então, enquanto as províncias que eles conquistavam cultuavam o imperador, eles então, entre aspas, tinham a garantia de paz, né? Então, quando qualquer uma dessas províncias ou algum local, né, desses onde o Império Romano tinha domínio, havia um questionamento ou uma rebelião contra, né, o culto ao imperador, a não enxergá-lo como divino, né, isso gerava problemas, porque os romanos tinham medo de que um motim pudesse acontecer e o império acabar ruindo, né, e esse motim se espalhar e o império acabar ruindo. Então, os cristãos negavam a autoridade final do imperador. Eles reconheciam assim como autoridade, mas não como o Todo-Poderoso, como sendo divino, no qual deveriam prestar culto. Então, a religião cristã, ela foi perseguida durante muito tempo. Então, os cristãos aqui, dessa carta, aqui foi endereçada, né, principalmente aqui a judeus cristãos, eles estavam sofrendo perseguição por abraçarem a fé cristã, e então muitos deles estavam voltando atrás, voltando para o judaísmo. Então, como o judaísmo era uma religião lícita, eles não sofriam perseguição. Então, muitos estavam voltando atrás, recorrendo à religião judaica, voltando para ela, para que não fossem mais perseguidos. Então, o autor escreve essa carta no intuito de incentivá-los, né, e de exortá-los a não fazerem isso, de que eles não voltassem atrás, mas que permanecessem firmes. Então, o autor vai fazer questão de mostrar nessa carta a superioridade de Cristo, e esse é o tema central da carta aos Hebreus, é a superioridade de Cristo, né, sobre os profetas do Antigo Testamento, né, os ofícios de Cristo como sendo superiores aos ofícios do Antigo Testamento. Sabemos que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Então, o autor faz questão de mostrar que, sendo Cristo profeta, sacerdote e rei, e ele tendo se manifestado, né, as sombras da antiga aliança, do Antigo Testamento, ficam para trás. A realidade já veio.
né, que é Cristo. Então, não faz sentido, após termos contato com a realidade, a manifestação do Senhor Jesus Cristo, voltarmos para as sombras do judaísmo, né? Então, o autor vai tratar nessa carta sobre isso, né, sobre a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. E se você observar toda a carta, então, vai ser um tratado sobre como a antiga aliança ficou para trás, né, e Cristo e o seu evangelho é superior a ela, mostrando então que aqueles cristãos não deveriam voltar atrás. E que voltar atrás, portanto, seria grande pecado, seria voltar às sombras, seria negligenciar a realidade presente que é Cristo e o seu evangelho, né? Então, esse é mais ou menos o contexto dessa carta e nos ajuda também onde nós queremos chegar nessa noite, né, irmãos? Então, assim, voltando então para o nosso contexto, para os nossos dias, nós estamos passando por um momento de dificuldade, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, não somos perseguidos, pelo menos de forma tão tácita, de forma tão ferrenha, mas em outros países, em outras localidades, sabemos que cristãos têm sofrido por causa do Evangelho. Mas, além disso, o texto que nós lemos aqui é um texto, é uma exortação do autor, onde ele nos chama para nós nos voltarmos para Deus e nos agarrarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso é muito importante em nossos dias. Nós estamos ouvindo muitas coisas, muitas vozes têm se levantado nos últimos dias, e principalmente nesses dias de quarentena e dessa pandemia do coronavírus. E por que tudo isso tem acontecido? Meus irmãos, nós não podemos negar o fato de que tudo isso tem acontecido porque nós não temos dado ouvidos à palavra de Deus. Não temos dado o verdadeiro crédito à palavra de Deus. Então Deus tem derramado a sua ira, né? O livro do Apocalipse, né, no capítulo 15, nos mostra isso. E que Deus derrama suas taças de ira sobre a humanidade, né? Deus não deixa de exercer a sua ira sobre nós. Deus é justo juiz, como temos falado nesses dias, né, de que Deus é um rei justo, Deus é todo poderoso e ele destrói os seus inimigos, ele derrama a sua ira, né? E Deus tem derramado a sua ira, irmãos, e nós temos visto isso. E essa pandemia do coronavírus nada mais é do que a mão do Senhor, né? A ira de Deus sendo derramada sobre nós. E eu creio particularmente que Deus tem feito isso porque nós temos negligenciado a palavra de Deus, e não de agora. E não somente aqui estamos falando de pessoas que não são cristãs, de que não têm dado ouvidos à palavra de Deus. Essas também, né, têm não só não dado ouvidos, mas têm se levantado contra o Senhor e o seu evangelho, como falei. Em muitos lugares, cristãos têm sido mortos e perseguidos por causa da palavra de Deus. Então, mas não somente por causa desses, mas também nós cristãos temos vivido um sono, né? Nós estamos dormindo muitas vezes, e Deus então levanta, né, certas ocasiões em que Ele derrama a sua ira para nós despertarmos, para terror dos ímpios e para despertamento dos santos, dos seus filhos. Então, nós precisamos urgentemente ouvir a voz de Deus. Nós temos ouvido os filósofos, os médicos, os especialistas, né, os coachings, como tem sido levantado por aí, falsos profetas, né, tem se levantado também, né, e isso é demonstração sim da ira de Deus. E nós temos dado os ouvidos a essas coisas, a essas pessoas, mas não temos dado a devida atenção à palavra de Deus. E talvez seja por isso que estamos sofrendo tudo que estamos sofrendo agora. Olha o que Deus tem feito. Deus tem nos privado do culto público. Meus irmãos, isso é gravíssimo, né? Estar em adoração
com os nossos irmãos, a igreja reunida para cultuar ao Senhor, é a atividade mais importante da igreja, é a adoração, né? Porque a adoração ela permanece para sempre, né? Há alguns que vão dizer que a evangelização é a atividade principal da igreja. Ela é sim uma atividade muito importante, é a missão sim da igreja, mas existe algo que está acima disso, que é a adoração, porque a evangelização um dia vai acabar. Um dia não vai ser mais necessário levarmos o Evangelho para as pessoas, estaremos junto com Cristo e reinando com Ele, mas a palavra nos diz que lá no céu Deus é adorado e que Ele será adorado eternamente. Então, portanto, essa é a atividade mais importante do cristão, a adoração. E não é uma adoração particular, mas uma adoração pública. Quando a Bíblia nos mostra Deus sendo adorado nos céus, ele não está sendo adorado apenas por uma pessoa ou por um anjo, mas pelas legiões angelicais e pelo povo de Deus que está lá no céu adorando a ele. Então, pense que temos sendo privados da adoração pública. Pense que temos sido privados da comunhão uns com os outros. Eu confesso, irmãos, eu tenho sentido saudade de vocês, tenho sentido saudade da presença de vocês. E não é somente por uma questão de afinidade, de gostar dos irmãos, ou ter isso, mas porque vocês são meus irmãos em Cristo. São pessoas por quem Cristo derramou sangue, não somente por mim, mas por vocês também. E nós estamos sendo privados desse privilégio da comunhão dos santos. E isso é o peso da mão de Deus sobre nós. Deus tem pesado a mão nos ímpios? Tem. Deus tem ceifado muitas vidas aí com o coronavírus. Certamente cristãos também têm morrido no meio desse grande número de pessoas que estão morrendo. Mas muitos ímpios estão morrendo pelas mãos do coronavírus, né? E Deus tem pesado a mão sobre eles. Deus tem trazido terror e pânico nas pessoas. As pessoas têm aí demonstrado terror, estão indo aos mercados, fazendo compras enormes, tocando alimentos, né? Porque isso é desespero, isso é terror, isso é medo, né? E eu me lembro das palavras do salmista Davi, quando ele diz, né, ele pede a Deus que infundisse o medo nos inimigos, e é isso que Deus tem feito agora. Mas nós também estamos sofrendo, recebemos também a ira de Deus, porque temos sido privados de grandes privilégios, irmãos. E tudo isso porque nós não temos dado devido crédito à palavra de Deus. E é isso que ele vai falar aqui. Vamos para o texto aqui, observe. Ele diz assim, verso 1 em diante: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, ele começa dizendo, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Mas por que razão? Qual é a razão que está sendo colocada aqui pelo autor? A resposta a essa pergunta está no capítulo 1, porque esse início aqui, por esta razão, é uma conclusão de um pensamento anterior. Então, e que pensamento anterior é esse? É o que nós vamos ver no capítulo 1 inteiro, mas especificamente os versículos de 1 a 4, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, o autor começa falando aqui da superioridade de Cristo. Então, lembra que um dos propósitos do autor aqui é convencer aqueles irmãos que estavam desanimados e por causa da perseguição voltando atrás para o judaísmo. Ele então começa mostrando o seguinte: olha, Cristo é superior.
Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que qualquer outro homem, porque ele não é somente apenas um homem, mas ele é Deus também, ele é divino, né? Por isso ele faz questão de mostrar que, olha, Deus falou, né? E Deus falou no passado e de muitas maneiras, né? E sabemos, Deus falou através de anjos, Deus falou através de sonhos, Deus ele aparecia, né, nas teofanias, e ele mesmo falava face a face, né, ele assumia uma forma humana e falava com o povo. E aqui ele diz que no passado Deus então falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, falou pelos profetas, mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Ora, então aqui nós já vemos uma mudança de paradigma. Deus falou de muitas maneiras, falou através de sonhos, através de anjos, em teofanias, em que ele mesmo aparecia e falava, mas agora ele fala através do Filho. Ele fala agora através de Cristo, nesses últimos dias. Lembre-se que a expressão últimos dias, ela se refere, né, tanto da primeira vinda de Cristo até o dia da sua volta. Então, todo esse período é assim chamado de últimos dias. E quem diz isso não sou eu, né? O livro de Atos nos diz isso, né? Quando Pedro vai iniciar o seu discurso, né, ele diz que essas coisas, né, quando o povo está ali falando línguas, né, ele diz, essas coisas foi nos dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, é compreendido e assim chamado de últimos dias. Então, o que o autor está querendo dizer é o seguinte, é que nesse período, nos últimos dias, Deus falará pelo seu Filho, ele já tem falado pelo seu Filho, né, através de Cristo. E quem é esse Filho? Quem é Cristo? Ele vai descrever a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ora, ele é Senhor de tudo, ele é dono de tudo, pelo qual também fez o universo. Ora, a Bíblia nos diz que o universo foi criado a partir do nada, a expressão chamada ex nihilo, né? Deus criou o mundo a partir do nada. E a Bíblia nos diz que ele, quando estava criando o mundo, ele falava, né, a palavra, então, né, e haja luz, então houve luz. Então o mundo foi criado, né, por Deus através de sua palavra. E quem é a palavra? É Cristo. Por isso que aqui o autor aos Hebreus diz que ele criou o universo. Cristo é o criador do universo, foi através dele que Deus criou todas as coisas. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, quem é Cristo? Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata de Deus. Isso aqui, irmãos, é fantástico. Ele está mostrando que Cristo não é como qualquer outra pessoa, mas Cristo é o único que consegue resplandecer a glória de Deus, e ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, como nos diz o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses. Então, Cristo é esse ser maravilhoso, glorioso, ele é a expressão do ser de Deus. E o que mais que ele faz? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, os três ofícios de Cristo estão aqui descritos. Ele é profeta, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e ele tem falado, né, com a sua igreja, ele tem falado nesses últimos dias. Ele também purificou os nossos pecados, ele fez a purificação dos nossos pecados com sua obra redentora, mas ainda mais, ele agora está sentado à direita de Deus. Ele é o Rei Todo-Poderoso, como já temos falado aqui nas outras mensagens. Ele é o Rei Todo-Poderoso, o Senhor Soberano, que está nas alturas, como é dito aqui. E ele encerra então dizendo, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, os anjos são criaturas poderosas de Deus, né? Os anjos são maiores em poder do que nós. Os anjos que guardaram seu estado natural estão lá com Deus, os santos anjos, mas Cristo ainda é superior a eles.
Cristo é mais poderoso do que eles, ele é superior porque ele é o próprio Deus, ele é o profeta, sacerdote, rei, ele é o Cristo, o Filho de Deus, ungido. Cristo é superior. E aí no verso 5 em diante, ele vai usar trechos da Escritura em que Deus deixa claro que Cristo é superior aos homens e aos anjos. E então, agora podemos entender o capítulo 2. Ele diz assim: por esta razão, ou seja, porque Cristo é superior aos anjos, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus, porque Ele é o Criador do universo, porque Ele tem falado com o seu povo e Ele reina soberanamente, e Ele tem sustentado todas as coisas com a palavra do seu poder. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então Deus tem falado, e Ele tem falado através de quem? Através do seu Filho. E quem é esse Filho? O Senhor Todo-Poderoso. É homem, mas é Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, por essa razão, nós temos que nos apegar ainda mais às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ora, irmãos, precisamos dar crédito à palavra de Deus, porque quem nos fala é o próprio Cristo. Quem fala com a sua igreja é o próprio Senhor. É Ele quem tem falado com a igreja. Por isso nós devemos nos apegar. E por que devemos nos apegar? Para que jamais a gente se desvie, ou mude o curso, ou perca o curso, né? Então, a ideia aqui do texto é nos mostrar a nossa obrigação de ouvirmos a voz de Deus, para que a gente não ande por aí perdido. Ora, irmãos, e que triste realidade é que muitos cristãos não têm dado ouvidos à voz de Deus. Muitos cristãos têm andado por aí perdidos. Cristãos que têm sido guiados pelas opiniões dos especialistas. Cristãos que têm sido guiados pelos filósofos da moda. Cristãos que têm sido guiados por ideologias políticas. Meus amados irmãos, precisamos despertar urgentemente para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Santo Senhor, do Rei dos Reis. Por isso devemos nos apegar, porque Cristo é maior do que anjos, Cristo é maior do que os profetas do Antigo Testamento, Cristo é maior do que o filósofo da moda, Cristo é maior do que qualquer ideologia política, Cristo é maior do que qualquer outra palavra de qualquer outro homem. Por isso devemos ouvir a voz de Deus e nos apegar ainda mais, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ele então aqui vai dar dois argumentos, o autor, pelo qual nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Por que isso? Ele já mostra, no início, por essa razão, ou seja, pelo fato de Cristo ser superior, e ele vai continuar essa argumentação aqui ainda. E ele vai dar dois argumentos. O primeiro deles ele vai mostrar: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o primeiro argumento do autor aqui, pelo qual nós devemos dar ouvidos a essa palavra, é porque ela foi dita por alguém de alta patente, vamos assim dizer. Então, é como você na empresa, por exemplo. Uma coisa é o seu supervisor falar algo para você e dizer: olha, faça isso porque é assim que tem que ser feito. Se você descumprir aquilo, você pode ser também demitido, né? Se você não fizer o que o seu supervisor mandar. Não é isso? Você pode perder o seu emprego, porque ele é o seu supervisor, ele está em posição de autoridade com relação a você. Imagine se é o dono da empresa que fala. A palavra tem mais peso ainda. Se o supervisor, tendo dito,
já tem peso e já podemos perder o nosso emprego, quanto mais se o dono da empresa falar. Esse é o argumento aqui. E o argumento usado pelo autor aqui é um argumento muito comum utilizado pelos judeus, né? Que é o argumento do menor para o maior. Ora, se o menor, no caso aqui os anjos, disseram coisas, e quando eles disseram, aqueles que não obedeceram recebeu justo castigo, como é dito aqui, quanto mais, ele diz, escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual foi anunciada por quem? A qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Então, se a palavra dos anjos, que são seres inferiores a Cristo, se elas foram desobedecidas, receberam justo castigo, quanto mais a palavra dita pelo próprio Cristo. É importante deixar claro aqui o seguinte: isso não significa que o que Cristo falou é diferente do que os anjos falaram, como se houvesse um conflito, e principalmente aqui entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não há um conflito aqui. Cristo não revoga o Antigo Testamento, como é muito claro, ele mesmo diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Mas a ideia aqui é mostrar o seguinte: se a palavra dita por um anjo recebeu o justo castigo, quanto mais sendo dita pelo próprio Cristo. É a mesma coisa o exemplo que eu falei da empresa. O supervisor, ele, via de regra, ele tem que falar aquilo que é a norma da empresa, que é o dono que criou essa mesma norma. Ele tem um peso, mas se o dono da empresa vem e fala a mesma coisa, o peso ainda é maior, não porque ele está falando algo diferente, mas porque ele tem mais autoridade, por ele ser o dono. E a ideia é essa aqui. A ideia não é de que o Antigo Testamento está anulado ou que ele não tem nenhuma serventia para os cristãos. Muito pelo contrário. O que o autor está querendo mostrar para nós aqui é que se na Antiga Aliança Deus trouxe a lei, né, e ele traz essa lei por meio de anjos, né, os anjos falaram da parte de Deus muitas vezes, e os que não obedeciam receberam um justo castigo, quanto mais aqueles que ouviram do próprio Senhor. É importante lembrar aqui alguns detalhes. O seguinte: aqui o autor nos diz que a lei, né, que a palavra foi dada por meio de anjos, né? E você lendo o capítulo 20 de Êxodo e alguns trechos da Bíblia, não nos dá a entender que os anjos foram quem intermediaram a lei, né? Não nos é dito a lei, mas há outros textos que nos mostram isso. Eu gostaria de ler aqui pelo menos dois, né? O primeiro deles é em Atos, capítulo 7, verso 35, onde Estevão está ali diante do Sinédrio e ele está explicando, expondo, né, o evangelho para eles, e ele diz assim, no verso 35: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então, Estevão fala aqui de que o anjo ofereceu assistência ali a Moisés, quando ele aparece na sarça. Um outro texto é Gálatas, capítulo 3, verso 19. Eu vou olhar aqui, e diz assim: o apóstolo Paulo fala assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, esses dois textos, e ainda há um texto também de Deuteronômio capítulo 33, onde Moisés, quando vai dar a bênção, vai também mencionar os anjos, né, estando ali à destra dele. Esses textos nos mostram que, de fato, os anjos estiveram sim ali mediando, né, a entrega da lei. E é essa referência que o autor aqui está se valendo. Ele diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, né, ou seja, a lei que foi entregue por intermédio de anjos, e não somente a lei, mas em muitas ocasiões em que Deus falou através dos anjos, né, para o povo de Deus. Ele diz: e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Um outro ponto aqui é que é justo castigo. Deus é justo juiz.
Deus não extrapola, nem Deus também fica aquém quando ele executa o seu juízo. Deus responde da mesma intensidade em que é a ofensa. Então, se a ofensa é grave, Deus responde de forma mais firme. Se a ofensa é mais leve, Deus também é mais leve no lidar. É interessante aqui esse conceito que Deus, ele não extrapola, ou seja, o nosso senso de justiça, muitas vezes, é um senso equivocado. Pode observar que quando alguém, muitas vezes, nos fere no dedo, a gente quer arrancar a mão, né? Ou alguém nos fere na mão, a gente quer arrancar o braço inteiro, porque a gente quer ser sempre mais atroz, mais violento, demonstrar mais força. É muito comum isso, né? Em nós, seres humanos, nós somos, né, seres caídos, né? Nós temos a nossa natureza caída e por isso nosso senso de justiça muitas vezes é equivocado. Mas Deus não. Deus sempre responde na medida da ofensa. Então, por isso ele diz que aqueles que não obedeceram os anjos recebeu justo castigo. Não foi nem a mais nem a menos, mas era o que era exatamente merecido. E ele então, continuando aqui, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o autor aqui nos chama para um despertamento. Ora, se o que anjos, seres inferiores a Cristo, falaram, receberam justo castigo, quanto mais nós, né? Qual será o nosso castigo e qual será a nossa pena se negligenciarmos tão grande salvação? E é interessante que a palavra salvação aqui, ela traz ela é carregada de significado. O que é utilizado aqui é um recurso chamado de metonímia, né, em que você usa uma palavra, né, para descrever um conceito. Um exemplo comum disso é, por exemplo, na parábola do rico e Lázaro, quando o rico pede que Abraão enviasse alguém dos mortos, né, para que os irmãos dele, né, ouvissem e não fossem para o inferno. A resposta de Abraão é a seguinte: eles têm a lei e os profetas, né? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, lei e profetas ali, Moisés e profetas ali, apontando para o Antigo Testamento. É como se Abraão dissesse: eles têm a Escritura, eles têm o Antigo Testamento, né? Então, percebe como aquela frase ali tem carregado um conceito, a mesma ideia aqui. E que conceito é esse que carrega aqui a palavra salvação? Aqui é o conceito do Evangelho. Observe que ele está comparando a palavra que foi dita pelos anjos, né, a lei do Senhor, com o que foi dito por Cristo, né, o Evangelho. Então, é um contraste entre lei e Evangelho. Lembrando que ele não está aqui colocando um contra o outro. Ele só está mostrando a superioridade do Evangelho em relação à lei. Por quê? O Evangelho é a revelação mais clara do que a lei. A lei apontava para Cristo, a lei mostrava Cristo, mas ainda nas sombras, né? E o Evangelho, ele é a manifestação de Cristo. Ele é a manifestação daquilo que estava oculto. Por isso, o Evangelho é superior nesse sentido à lei, né? Então, o Evangelho não invalida a lei, certo? Mas ele é superior, porque ele traz uma revelação maior, ele esclarece mais. Por isso, aqueles que negligenciam o Evangelho estão negligenciando uma revelação ainda maior, ou seja, é uma responsabilidade ainda maior. Por isso que é tão grave nós não darmos ouvidos à palavra de Deus. Nós não ouvirmos o Evangelho, é uma falta gravíssima. Então, o que o autor está querendo mostrar aqui é a gravidade. Lembre que ele está escrevendo para irmãos que estavam sendo perseguidos, que estavam voltando atrás para o judaísmo. É como se ele olhasse para aqueles irmãos e botasse a mão na cabeça e dissesse: olha, vocês estão equivocados, vocês estão voltando para as sombras, para uma aliança que é inferior, né? E isso é um pecado gravíssimo. Como escaparemos nós se negligenciarmos o que já nos foi dito, a Cristo que foi revelado, o Evangelho do Senhor Jesus? Essa é a ideia dele aqui. Percebe, irmãos? Então, a gravidade da situação. Então, por isso nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, ouvir ao Senhor, né?
E olha o que ele diz então: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Ora, foi o próprio Cristo que iniciou ali a pregação do Evangelho, trazendo a palavra de Deus, o Evangelho como nós conhecemos, e depois ela foi confirmada pelos que a ouviram. E quem foram esses que a ouviram? Foram os apóstolos, os 12, aqueles primeiros discípulos, o grupo dos apóstolos. Eles confirmaram a palavra. Então, Cristo começou anunciando, o próprio Senhor, depois os apóstolos confirmaram aquilo que foi dito. Então eles não estavam falando nada diferente, mas simplesmente reproduzindo aquilo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ver aqui o que nos diz. A partir do verso 16, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqueles que a ouviram e a confirmaram, eles não fizeram isso da sua própria parte ou da sua própria imaginação, mas antes o próprio Espírito de Deus os guiou para isso. E aqui nos é claro dizer que esses homens, mesmo sendo homens, mas foram homens inspirados por Deus, homens santos, ao qual Deus separou para esta nobre tarefa. Então, por isso que negligenciar esta palavra é negligenciar o próprio Cristo, negligenciar o que é anunciado, é negligenciar o que é o próprio Cristo, é negligenciar o próprio Senhor. Então, agora ele vai nos mostrar um outro argumento. Então, o primeiro argumento é esse, porque quem nos disse, quem nos falou e quem tem trazido a mensagem para nós é o próprio Cristo, o próprio Senhor, e depois aqueles que a confirmaram, os seus apóstolos. Então, o Senhor confirmou junto com eles. E agora, o verso 4, ele vai dar outro argumento. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ora, então, como essa mensagem foi confirmada? Primeiro, porque ela foi dita pelo próprio Senhor, por isso ela deve ser ouvida, foi o próprio Cristo quem falou. E segundo, o próprio Deus Pai também confirmou, ratificou a mensagem. E como é que ele ratificou a mensagem? Através de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ora, irmãos, Deus confirmou a sua palavra, dando ele mesmo testemunho. E que testemunho era esse? Eram os milagres, os sinais e prodígios e os próprios dons do Espírito Santo. Era uma confirmação de que aquela palavra estava sendo pregada e que ela era verdadeira, ela era de Deus. Eu quero ler com você Atos, capítulo 2, verso 22. E depois nós vamos ler o capítulo 3, verso 22 também. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós,
com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Ora, então, Cristo, ele era aprovado por Deus, né? Ou seja, Deus deu o seu selo de aprovação. É como se ele dissesse: este fala em meu nome, ele está autorizado a falar em meu nome. E como era que ele fazia isso? Qual era o selo que ele utilizava? Os sinais, prodígios e milagres, né? Vamos para o capítulo 3 agora de Atos, verso 22 também. Nos diz assim a palavra de Deus: disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Aqui é uma profecia clara em relação a Cristo. Então, o próprio Deus levantou a Cristo como seu profeta, e ele diz: aquele que não ouvir será exterminado do meu povo, né? E depois nós vemos que ele confirmou essa mensagem de Cristo através da operação de milagres, sinais e prodígios. Ora, e ele vai fazer isso de novo. É o que o autor está dizendo aqui agora, que Deus deu testemunho de quem? De Cristo e dos apóstolos. Como? Através de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ora, irmãos, qual era o papel dos milagres, dos sinais e prodígios? Não era apenas uma demonstração de poder da parte de Deus. Não era um ato de exibição da parte de Deus. Não era apenas para atender a orações de irmãos piedosos porque mereciam ou porque eram pessoas que Deus achava digna de que ele deveria fazer aquele milagre. Mas o objetivo dos milagres era confirmar a mensagem, era autenticar a mensagem que estava sendo dita. Então, no ministério de Jesus Cristo, o Senhor Deus confirmou o seu ministério, fazendo com que ele operasse milagres, sinais e maravilhas. E assim também confirmou a palavra dos apóstolos que vieram depois, também fazendo com que eles operassem sinais, prodígios e maravilhas, e dando também dons do Espírito Santo, dons extraordinários, né? Como nós vimos, o dom de línguas, né? O dom de cura, né? E tantos outros que nós vimos no Novo Testamento. Então, esse era o objetivo de todas essas coisas, dos milagres, sinais e maravilhas, dos dons extraordinários. Ele tinha esse propósito de confirmar a mensagem de Deus. Ora, logo, não há mais essa necessidade hoje em dia, né? Deus não precisa mais confirmar a sua mensagem. Ele agiu assim porque ele estava lançando os fundamentos, né? Como a Bíblia nos ensina. Cristo trouxe a mensagem, os apóstolos então lançaram o fundamento da igreja, e a igreja agora caminha, né, através de Cristo, Cristo falando através dos pastores, né, a sua igreja, e a mensagem agora é pregada e levada no mundo inteiro. Não há mais essa necessidade dessa confirmação. Por isso, tentar correr atrás de milagres, tentar correr atrás de sinais e maravilhas é um grande desperdício, né? Você, na verdade, está correndo atrás de algo que não há mais necessidade. Eu quero deixar claro que isso não significa que Deus não opere milagres, certo? Deixar isso bem claro. Deus é poderoso, Deus ainda assim é capaz de operar milagres, né? Conforme a sua vontade e o seu querer. Mas não é mais dessa forma como era feito aqui, certo? Então, Deus então confirmava essa mensagem através dos sinais e prodígios e concedendo dons, né, à sua igreja. E era assim que Deus então confirmou a sua mensagem. Então, o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. E por que não podemos? Porque quem fala conosco é o próprio Senhor, é Cristo. E Ele é superior a anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior à antiga aliança. Ele é superior a todas as coisas. Por isso devemos ouvir a mensagem que Ele nos traz. Também devemos ouvir a mensagem porque o próprio Deus Pai
credenciou a Cristo e a seus apóstolos. E nós temos então aqui a revelação registrada na Bíblia, a palavra de Deus. Por isso nós devemos ouvi-la. E talvez você esteja perguntando, mas como é que Cristo fala hoje diretamente conosco? Como é que nós vamos ouvir a voz de Cristo? Você ouve a voz de Cristo quando você ouve a palavra de Deus. Quando um ministro do Evangelho, devidamente ordenado, prega a palavra de Deus com fidelidade, tenha certeza que é o próprio Cristo que está falando com a sua igreja. Por isso que os pastores, nas suas orações, quando vão pregar, devem suplicar isso, que ele não fale da parte dele, mas que ele seja a boca do Senhor, que ele fale da parte do Senhor. Por isso a importância dos pastores serem fiéis na pregação, porque quando eles são fiéis, é o próprio Cristo que está falando com a sua igreja. Lembrando que ser fiel na pregação não é simplesmente usar a Bíblia para pregar, porque até mesmo os hereges fazem isso, eles usam a Bíblia também para pregar. Mas ser fiel na pregação é você ler o texto, entender o seu contexto, né, e aplicar na vida da igreja. É falar o que a Bíblia está dizendo, sem tirar nem pôr, basicamente. É claro que existem questões técnicas, né, que precisamos trabalhar, como a exegese, a hermenêutica, né, a homilética e outras coisas que não nos cabe aqui desenvolver. Mas o importante é que quando o ministro do Evangelho prega a palavra fielmente, é o próprio Senhor que está falando com a sua igreja, né? E quem diz isso não sou eu. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus dá dons à sua igreja. E ele diz, né, a partir do verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual é o objetivo de Deus dar esses dons à igreja? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus, ele concede dons à sua igreja, e dentre esses dons, ele coloca os dons de o apóstolo, profeta, né, evangelistas e pastores e mestres, né? Então, qual é o objetivo de Deus levantar então pastores e mestres na igreja? É para que eles possam ensinar a palavra de Deus. E assim é como se o próprio Cristo estivesse ensinando a sua igreja. Por isso que ele diz, qual é o papel do pastor e mestre, daqueles que ensinam? É levar a igreja a se aproximar do caráter de Cristo, a perfeita varonilidade, a plenitude do caráter do Senhor. Então, quando o pastor, o ministro, aquele que prega a palavra, prega de forma fiel, é o próprio Cristo que está falando com a sua igreja. Por isso, eu te peço, ouça os seus pastores, ouça o seu pastor, ouça aqueles que pregam a palavra com fidelidade, e assim você vai estar ouvindo o próprio Cristo. Você também, na sua leitura diária, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo também te ilumina e te dá compreensão. Então, se apegue à palavra de Deus também, que você ouve pelos pastores, que você ouve pela pregação, mas também na sua leitura diária, se apegue mais à palavra de Deus, se aproxime mais de Deus em oração, busque o conhecimento de Deus. Meus amados, Deus não está colocando de quarentena em casa para que você se apegue mais. Aproveite esse tempo para estudar mais a palavra de Deus, para conhecer mais a Deus, para prestar culto a Deus, para que você e sua família se unam na adoração a Deus. Você não está de férias, não use essa quarentena para entrar de férias, mas aproveite esse momento para se aproximar de Deus, para que você se aproxime da palavra de Deus, porque se você negligenciar, você está correndo um grande perigo. Negligenciar a palavra de Deus é nos colocar
para a morte. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos caindo para a morte. Negligenciar a palavra de Deus é um grande erro. E muitos de nós cristãos temos negligenciado. Temos vivido a nossa vida cristã de qualquer forma, de qualquer maneira. Achamos que Deus não se importa muito. Como muitas vezes dissemos que Deus não está se importando se você conhece a palavra ou se você não conhece. O que Deus se importa é com o seu coração. Mas pense que equívoco há nesse pensamento. Se você não se dedica à palavra de Deus, seu coração está vazio da palavra. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração não está cheio da palavra de Deus, o seu falar também vai estar vazio de Deus, o seu viver diário, a sua caminhada diária. Então aproveite esse tempo de quarentena e se aproxime mais de Deus, se apegue mais à palavra de Deus. Quem sabe Deus tenha misericórdia de nós e Ele nos ajude. Isso vale para todos nós, para mim, para você que está me ouvindo. Se apegue mais à palavra de Deus, dê crédito àquilo que Deus fala, porque aqueles que não obedeceram, quando anjos falaram, receberam o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos o Evangelho que é pregado domingo a domingo nas nossas igrejas? Como escaparemos nós se nós negligenciarmos o Evangelho que está aqui registrado na Palavra de Deus, na Escritura, para nós conhecermos e aprendermos? Que você aproveite esse tempo de quarentena para crescer no conhecimento da Palavra de Deus, viver para Deus, não negligencie mais sua salvação. O Evangelho foi pregado a você, antes se apegue com mais firmeza, para que você não se desvie, para que você não volte atrás, para que você não volte para os caminhos do velho homem, da velha mulher. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos apeguemos à voz do grande pastor, Cristo, que fala conosco. Que ouçamos a sua doce voz, enquanto ainda há tempo para nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, nós te suplicamos, ó Deus, tem misericórdia de nós, que nós venhamos urgentemente, ó Pai, deixar de negligenciar a Tua palavra, as verdades que temos ouvido, ó Pai, que nós venhamos a nos apegar a ela. Nos perdoa, Pai, pela nossa negligência, pela nossa falta de cuidado. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a andarmos nos Teus caminhos, que venhamos a ouvir a doce voz do nosso Salvador, enquanto ainda há tempo, para que não venhamos a ter que suportar a mão da ira de Deus sobre nós. Ó Pai, como já temos suportado nesses dias, nos livra, ó Pai, da Tua ira, que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia do Teu povo e da humanidade inteira, ó Deus, que as pessoas possam prestar ouvidos à Tua voz. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam ser edificados por essa palavra. Amém? Até o nosso próximo encontro.